Você acredita que o tempo pode simplesmente parar? Que existem lugares na Terra onde as leis da física se curvam diante de forças que nossa ciência ainda não compreende? E se eu te dissesse que um avião desapareceu na floresta amazônica em 2014 e reapareceu exatamente no mesmo local em 2024, com seus passageiros ainda vivos, sem terem envelhecido um único dia e carregando algo que mudaria nossa compreensão sobre a própria existência humana? Esta não é uma história de ficção científica. Esta é a narrativa real de Marcus Thompson, um piloto afro-americano de 45 anos que transportava uma equipe de antropólogos para uma expedição no coração da Amazônia brasileira e que se viu no centro do maior enigma já documentado pela aviação mundial. Uma história que nos obriga a questionar tudo o que acreditamos saber sobre tempo, espaço e os mistérios profundos que ainda habitam as entranhas de nossa Terra. O que aconteceu durante esses 10 anos? Como 15 pessoas sobreviveram em uma dimensão onde o tempo parecia suspenso? E, principalmente, o que eles trouxeram de volta que fez com que governos inteiros silenciassem sobre o caso? A jornada perdida no tempo. Marcus Thompson cresceu nos subúrbios de Detroit, onde os sonhos de voar pareciam tão distantes quanto as estrelas que ele observava nas noites frias de inverno. Filho de uma enfermeira e de um operário da indústria automobilística, Marcus carregava em seu peito não apenas o sonho de conquistar os céus, mas também o peso silencioso de uma sociedade que constantemente questionava sua capacidade de estar no comando de uma aeronave. Cada decolagem era para ele uma pequena vitória contra décadas de preconceito estrutural que tentava manter pessoas como ele no chão. Em 15 de março de 2014, Marcus pilotava um Cessna 208 Caravan modificado, transportando uma equipe interdisciplinar de pesquisadores liderada pela doutora Helena Rodrigues, uma antropóloga mexicana especializada em culturas indígenas amazônicas. A missão era investigar relatos de uma tribo isolada que, segundo os poucos contatos estabelecidos, possuía conhecimentos astronômicos impossíveis para uma sociedade sem acesso à tecnologia moderna. Os outros passageiros incluíam 2 biólogos, um linguista, 3 estudantes de doutorado e 5 membros de uma família Kayapó, que serviria como guia e intérprete. Ei, antes de continuarmos com essa história inacreditável, me conta nos comentários de onde você está assistindo e qual foi a história mais impactante que você já viu aqui no canal. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo esses mistérios fascinantes para vocês. O voo deveria durar 3 horas, seguindo uma rota bem estabelecida sobre a floresta amazônica até uma pequena pista de pouso próxima ao rio Xingu. Marcus tinha mais de 15 anos de experiência voando sobre a Amazônia. Conhecia cada corrente de ar, cada nuvem de tempestade que se formava nas tardes quentes da região. Mas naquele dia, algo estava diferente. O silêncio no rádio era perturbador, uma quietude que parecia sugar até mesmo o som dos motores da aeronave. Às 14h37, hora local, o avião desapareceu completamente dos radares. Não houve chamadas de emergência, não houve sinais de tempestade na região, não houve absolutamente nada que pudesse explicar o sumiço súbito de uma aeronave com 15 pessoas a bordo. As buscas se estenderam por meses, mobilizando recursos do Brasil, México e Estados Unidos. Especialistas em navegação aérea, equipes de resgate especializadas em selva, até mesmo médiums e sensitivos foram consultados. Nada. Era como se o avião tivesse simplesmente deixado de existir. O retorno impossível. Durante 10 anos, as famílias dos desaparecidos viveram em um limbo emocional devastador. Marcus deixou para trás uma esposa, Sarah, e 2 filhos gêmeos que tinham apenas 8 anos quando o pai partiu para aquela que seria sua última missão. Sarah Thompson, uma mulher negra forte e determinada, trabalhou incansavelmente não apenas para sustentar a família, mas também para manter viva a memória do marido e pressionar as autoridades por respostas que nunca chegavam. A comunidade negra de Detroit se mobilizou em torno da família Thompson, criando uma rede de apoio que ia muito além do suporte financeiro. Era um entendimento silencioso, uma solidariedade nascida da experiência compartilhada de ver seus entes queridos desaparecerem em sistemas que historicamente falharam em protegê-los.
Sarah se tornou uma voz poderosa, questionando não apenas o desaparecimento do marido, mas também os padrões de investigação que pareciam menos rigorosos quando se tratava de vítimas não brancas. Em 15 de março de 2024, exatamente 10 anos após o desaparecimento, algo impossível aconteceu. Um piloto de helicóptero que sobrevoava a região amazônica para monitoramento ambiental relatou ter avistado uma aeronave pousada em uma clareira que, segundo os registros de satélite, estava vazia na semana anterior. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, encontraram o Cessna de Marcus Thompson intacto, como se tivesse pousado minutos antes. O mais perturbador, todos os 15 ocupantes estavam vivos, conscientes e aparentavam exatamente a mesma idade de quando desapareceram. Marcus ainda usava o mesmo uniforme. A doutora Rodrigues carregava os mesmos equipamentos. As crianças Caiapó mantinham as mesmas pinturas corporais que teriam desaparecido naturalmente após alguns dias. Era como se o tempo tivesse simplesmente pausado para aquelas pessoas. Se você está gostando dessa história extraordinária e quer acompanhar mais mistérios como este, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos muito mais conteúdo incrível preparado para você. As revelações impossíveis. Os primeiros interrogatórios revelaram algo ainda mais desconcertante. Para Marcus e os demais ocupantes da aeronave, apenas algumas horas haviam se passado desde a decolagem. Eles se lembravam de entrar em uma estranha formação de nuvens que parecia pulsar com uma luz própria, uma luminosidade que não vinha do sol, mas de dentro da própria massa de vapor. Marcus descreveu a sensação como voar através de um sonho lúcido, onde os controles da aeronave respondiam a seus pensamentos antes mesmo que suas mãos se movessem. A doutora Rodrigues trouxe consigo algo que mudaria completamente nossa compreensão sobre as civilizações amazônicas. Durante o que ela percebeu como algumas horas na selva, ela e sua equipe foram recebidos por uma comunidade indígena que demonstrava conhecimentos impossíveis. Eles falavam fluentemente idiomas que os pesquisadores nunca haviam ensinado, incluindo dialetos específicos do Swahili, mandarim e até mesmo línguas mortas como o latim clássico e o egípcio antigo. Mas o mais impressionante eram os artefatos que a tribo havia criado durante a visita dos pesquisadores. Peças de cerâmica, que incorporavam padrões matemáticos correspondentes à sequência de Fibonacci, pinturas rupestres que reproduziam com precisão absoluta as constelações visíveis do hemisfério sul em diferentes épocas históricas, e instrumentos musicais feitos de materiais locais que produziam frequências sonoras capazes de induzir estados alterados de consciência em quem os ouvia. Marcus, com sua perspectiva única de homem negro que havia navegado tanto os preconceitos da sociedade moderna quanto os mistérios da floresta ancestral, percebeu algo que os acadêmicos inicialmente perderam. A tribo não estava simplesmente demonstrando conhecimentos impossíveis. Eles estavam ensinando uma forma de consciência que transcendia as limitações temporais e espaciais que consideramos absolutas. A transformação silenciosa. Durante as semanas seguintes ao resgate, todos os 15 ocupantes da aeronave começaram a manifestar habilidades extraordinárias. Marcus descobriu que podia sentir as correntes de ar e as condições meteorológicas com dias de antecedência, não através de instrumentos, mas por uma percepção sensorial que havia se expandido de forma inexplicável. Sua conexão com a aviação havia se transformado em algo quase místico. A doutora Rodrigues desenvolveu uma capacidade quase telepática de compreender idiomas que nunca havia estudado. Mais do que isso, ela começou a perceber padrões culturais e históricos que conectavam civilizações aparentemente separadas por milhares de anos e milhares de quilômetros. Era como se ela tivesse acessado uma biblioteca universal de conhecimento humano. As crianças Caiapó, por sua vez, pareciam ter se tornado pontes vivas entre o mundo moderno e sabedorias ancestrais. Elas falavam sobre conceitos de física quântica com a mesma naturalidade com que descreviam técnicas tradicionais de caça, como se esses conhecimentos fossem facetas diferentes de uma mesma verdade fundamental. Marcus refletiu profundamente sobre sua experiência, especialmente
considerando sua jornada como homem negro em uma sociedade que constantemente questionava sua competência. A floresta amazônica havia lhe dado algo que décadas de luta contra o preconceito não conseguiram: uma conexão profunda com uma forma de conhecimento que transcendia as limitações impostas por estruturas sociais opressivas. Ele percebeu que a sabedoria indígena que havia encontrado não reconhecia as hierarquias raciais da sociedade moderna. Lá, ele era simplesmente um ser humano em busca de compreensão. O silêncio governamental. Rapidamente ficou claro que governos e instituições científicas não estavam preparados para lidar com as implicações dessa descoberta. Os 15 sobreviventes foram submetidos a exames médicos extensivos que confirmaram o impossível. Seus corpos realmente não haviam envelhecido durante os 10 anos de desaparecimento. Suas células mostravam marcadores biológicos idênticos aos de março de 2014. Mais preocupante para as autoridades eram os artefatos que a equipe havia trazido da floresta. Análises preliminares revelaram que alguns objetos eram feitos de materiais que não existiam na tabela periódica. Outros emitiam radiações benéficas que pareciam acelerar processos de cura em organismos vivos. Um pequeno instrumento musical criado pela tribo, quando tocado, produzia frequências que alteravam temporariamente os padrões de ondas cerebrais dos ouvintes, induzindo estados de consciência expandida. Marcos percebeu que sua experiência estava sendo deliberadamente minimizada pela mídia. As histórias que chegavam ao público falavam de alucinações coletivas e traumas psicológicos causados pelo isolamento na selva. Ele reconheceu nesse processo de silenciamento os mesmos padrões de invalidação que comunidades negras haviam enfrentado historicamente quando suas experiências desafiavam narrativas dominantes. Sarah Thompson, que havia se tornado uma ativista poderosa durante os anos de busca pelo marido, agora se encontrava em uma posição ainda mais complexa. O homem que havia retornado era indiscutivelmente seu marido, mas também era alguém transformado por uma experiência que desafiava sua compreensão de realidade. Ela observou como Marcos havia adquirido uma serenidade profunda, uma conexão com dimensões de existência que ela apenas começava a vislumbrar. A sabedoria ancestral. Revelada durante conversas íntimas com sua família, Marcos compartilhou aspectos de sua experiência que não havia revelado às autoridades. A tribo que eles encontraram não era simplesmente isolada. Ela existia em uma espécie de bolsão temporal onde diferentes momentos da história humana coexistiam simultaneamente. Marcos viu membros da tribo que claramente pertenciam a épocas diferentes, desde povos pré-colombianos até viajantes contemporâneos que, como ele, haviam tropeçado nesse espaço impossível. O xamã principal da tribo, um homem que Marcos descreveu como tendo olhos que continham séculos de sabedoria, havia explicado que a floresta amazônica continha pontos onde o tecido do tempo se tornava mais fluido. Essas áreas serviam como bibliotecas vivas, onde conhecimentos de todas as épocas da humanidade eram preservados e transmitidos a viajantes considerados dignos de recebê-los. Marcos compreendeu que sua jornada pessoal como homem negro, navegando sistemas opressivos, o havia preparado para essa experiência de forma única. Sua capacidade de manter dignidade e propósito em face da adversidade havia sido reconhecida pelo xamã como uma qualidade essencial para acessar esses conhecimentos ancestrais. A tribo não via cor de pele ou nacionalidade. Ela reconhecia a qualidade da alma e a autenticidade da busca por sabedoria. E você? O que pensa sobre essas conexões entre sabedoria ancestral e nossa realidade moderna? Deixa seu comentário aqui embaixo. Adoro ler as reflexões de vocês sobre esses mistérios. As implicações transformadoras. As semanas seguintes ao retorno trouxeram revelações ainda mais extraordinárias. A doutora Rodrigues descobriu que as pinturas e símbolos criados pela tribo continham informações codificadas sobre padrões climáticos globais, movimentos de placas tectônicas e até mesmo ciclos astronômicos que a ciência moderna estava apenas começando a compreender. Era como se essa comunidade indígena tivesse acesso a uma base de dados planetária que transcendia limitações temporais.
Marcos se viu no centro de uma transformação pessoal profunda. O homem que havia partido em 2014, como um piloto competente, mas carregando as cicatrizes do racismo sistêmico, havia retornado com uma compreensão expandida de seu lugar no universo. Ele percebeu que sua experiência na aviação, navegando entre céu e terra, dependendo de instrumentos, mas também de intuição, havia sido uma preparação para essa jornada transcendental. Durante sessões de terapia familiar, Sarah Thompson descobriu que o marido havia trazido consigo não apenas conhecimentos impossíveis, mas também uma capacidade aumentada de empatia e conexão emocional. Marcos falava sobre sua experiência de discriminação racial com uma perspectiva nova, compreendendo que as divisões sociais que pareciam tão absolutas na sociedade moderna eram construções artificiais que se dissolviam completamente diante da sabedoria ancestral que havia encontrado. Os filhos gêmeos de Marcos, agora adolescentes de 18 anos, inicialmente lutaram para compreender como o pai que eles lembravam como um homem de 45 anos agora aparentava exatamente a mesma idade deles. Mas gradualmente, eles começaram a perceber que a experiência havia dado ao pai algo precioso, uma liberdade das limitações psicológicas impostas por décadas de vida em uma sociedade discriminatória. A rede de transformação. Algo extraordinário começou a acontecer nos meses seguintes. Os 15 sobreviventes descobriram que mantinham uma conexão telepática sutil entre si, independentemente da distância física. Marcos podia sentir quando a doutora Rodrigues fazia uma descoberta importante em seus estudos, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. As crianças Kayapó, agora de volta às suas comunidades, relatavam sonhos compartilhados, onde todos os sobreviventes se encontravam em um espaço onírico comum. Esta rede de consciência expandida começou a influenciar as comunidades ao redor de cada sobrevivente. Sarah Thompson notou que sua perspectiva sobre questões sociais havia se tornado mais nuançada e compassiva. Ela percebia conexões entre diferentes formas de opressão que antes pareciam separadas, desenvolvendo uma abordagem mais holística para seu ativismo. Marcos utilizou sua experiência transformadora para se tornar um mentor para jovens pilotos negros, compartilhando não apenas técnicas de aviação, mas também uma filosofia de vida que integrava competência técnica com sabedoria ancestral. Ele falava sobre como a experiência na floresta havia lhe mostrado que a verdadeira liberdade vinha não de lutar contra sistemas opressivos, mas de acessar dimensões de consciência que transcendiam completamente essas limitações. As comunidades indígenas brasileiras começaram a relatar fenômenos similares. Xamãs de diferentes tribos amazônicas confirmaram que haviam percebido uma abertura no tecido espiritual da floresta, uma expansão da consciência coletiva que estava irradiando para além das fronteiras da região. Eles descreveram isso como um despertar, um momento em que conhecimentos ancestrais, guardados por séculos, estavam sendo liberados para auxiliar a humanidade em um período crítico de sua evolução. O legado silencioso. 2 anos após o retorno, Marcos Thompson havia se tornado uma figura quase lendária na comunidade da aviação. Pilotos relatavam que, quando voavam sobre certas regiões da Amazônia, sentiam uma presença tranquilizadora, como se alguém estivesse guiando suas aeronaves através de correntes de ar impossíveis de detectar por instrumentos convencionais. A doutora Rodrigues publicou uma série de artigos acadêmicos que revolucionaram silenciosamente campos inteiros de estudo. Suas descobertas sobre conexões entre civilizações aparentemente isoladas começaram a reformular nossa compreensão sobre a disseminação de conhecimento na história humana. Arqueólogos e antropólogos de todo o mundo começaram a encontrar evidências de que culturas antigas possuíam conhecimentos muito mais sofisticados do que previamente imaginado. Marcos refletiu sobre como sua jornada pessoal havia se tornado um microcosmo de uma transformação muito maior. Ele percebeu que sua experiência como homem negro, lutando contra limitações sistêmicas, havia sido uma preparação para compreender como toda a humanidade estava navegando limitações impostas por nossa compreensão restrita da realidade. A floresta amazônica
havia lhe mostrado que existiam dimensões de existência onde essas limitações simplesmente não se aplicavam. As famílias dos sobreviventes desenvolveram uma comunidade única, uma rede de apoio baseada não apenas em experiências compartilhadas, mas em uma compreensão expandida de possibilidades humanas. Elas se tornaram guardiãs silenciosas de conhecimentos que poderiam transformar a civilização, mas que requeriam uma maturidade coletiva que a humanidade ainda estava desenvolvendo. A verdade transcendental, antes de revelar a conclusão dessa história extraordinária, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Histórias como essa precisam ser preservadas e compartilhadas, e sua participação é fundamental nessa missão. O que Marcus Thompson e seus companheiros descobriram na floresta amazônica não foi apenas uma anomalia temporal ou um fenômeno isolado. Eles haviam encontrado evidências de uma rede global de conhecimento ancestral que conecta todas as culturas humanas através de dimensões de consciência que nossa ciência moderna está apenas começando a reconhecer. A tribo que eles encontraram revelou-se como guardiã de um dos nós dessa rede, um ponto onde diferentes linhas temporais e diferentes tradições de sabedoria convergem. O xamã principal explicou que a Terra contém múltiplos desses pontos, distribuídos estrategicamente para preservar e transmitir conhecimentos essenciais durante períodos críticos da evolução humana. Marcus compreendeu que sua experiência pessoal como homem negro, navegando sistemas discriminatórios, havia desenvolvido nele qualidades específicas: resiliência, intuição, capacidade de encontrar verdade além de narrativas superficiais, que eram exatamente as habilidades necessárias para acessar e integrar esses conhecimentos ancestrais. Sua jornada não havia sido apenas individual, ela representava o potencial de transformação disponível para toda a humanidade. A investigação oficial do caso foi discretamente arquivada, classificada em níveis de segurança que garantem que não será revelada por décadas. Mas a verdade persistiu através de canais alternativos, transmitida através das comunidades dos sobreviventes e preservada nas tradições orais das comunidades indígenas que reconheceram o evento como um marco em uma transformação planetária muito maior. Hoje, Marcus Thompson continua voando sobre a Amazônia, mas suas missões têm um propósito diferente. Ele serve como uma ponte entre mundos, facilitando conexões entre pesquisadores ocidentais e comunidades indígenas, ajudando a tecer uma rede de compreensão que honra tanto o conhecimento científico moderno quanto a sabedoria ancestral milenar. Sarah Thompson se tornou uma líder em movimentos que integram justiça social com consciência espiritual expandida, compreendendo que a verdadeira transformação social requer não apenas mudanças estruturais, mas também uma expansão fundamental de nossa compreensão sobre as possibilidades humanas. A história do voo perdido na Amazônia nos confronta com questões fundamentais sobre a natureza da realidade, do tempo e das possibilidades humanas. Ela sugere que nossa compreensão científica atual, por mais sofisticada que seja, ainda está apenas arranhando a superfície de mistérios muito mais profundos sobre a consciência e a existência. Marcus Thompson descobriu que sua jornada pessoal de superação do racismo sistêmico havia sido, sem que ele soubesse, uma preparação para uma aventura muito maior, a descoberta de dimensões de realidade onde as limitações impostas por estruturas sociais opressivas simplesmente não existem. Sua experiência demonstra que, às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar verdades que transcendem tudo o que pensávamos conhecer sobre nós mesmos e nosso mundo. A Amazônia continua guardando seus segredos, mas histórias como essa nos lembram que a floresta não é apenas um ecossistema biológico. Ela é também um repositório vivo de conhecimentos que podem transformar nossa compreensão sobre quem somos e o que é possível para a humanidade. Se essa história tocou você de alguma forma, se ela expandiu sua visão sobre as possibilidades de nossa existência, deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilhe as suas reflexões, suas próprias experiências com mistérios inexplicáveis. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias que desafiam nossa compreensão da realidade.
Até a próxima aventura nos mistérios de nosso mundo extraordinário. O voo que desapareceu na Amazônia e reapareceu 10 anos depois nos ensina que talvez a maior aventura humana não seja conquistar novos territórios ou desenvolver novas tecnologias, mas redescobrir sabedorias ancestrais que podem nos reconectar com dimensões de existência que nossa civilização moderna esqueceu. E às vezes, como Marcus Thompson descobriu, é precisamente quando nos perdemos completamente que encontramos exatamente aquilo que nossa alma sempre esteve procurando.